Bom dia a todos. Hoje, 2 de outubro do ano 2024, às 9 horas e 7 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal, o hábito, né, do Egresso Tribunal de Justiça, aqui, órgão plenário, e questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Aqui, como registros iniciais, eu tenho a ausência do nosso presidente, desembargador Amilcar Maia, em face da sua participação no encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça. Registro também a ausência da desembargadora Sandra Lali, em razão de gozo de férias, e dos desembargadores João Rebouças e Cornélio Alves, que comunicaram sua impossibilidade de comparecer à presente sessão por motivo de saúde. Na nossa ordem aqui de julgamento, temos o primeiro processo, um habeas corpus, que é da minha relatoria. Eu passo a presidência ao nosso decano, o desembargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente, assumo a presidência com muita honra. A inscrição para sustentação oral, doutor Flaviano da Gama Fernandes. Presente. Eu passo a palavra à sua excelência para os 15 minutos regimentais. Excelente senhor presidente, desembargador Amaury. Só um minuto, por favor. Seria bom. O relatório. Normalmente se dispensa, mas. Ministério Público. Sim. A ordem de sustentação. A rigor. São 10 minutos, né? Seria a Procuradoria teria a palavra, sustentação oral. Bom dia. São 10 minutos, excelência, apenas para corrigir. Um esclarecimento que foi trazido pela presidência com relação à decisão do ministro Marcelo Navarro, e que, por isso, por ser a autoridade coatora do Ministério Público, falaria em primeiro. É isso, desembargador Amaury? Só para também o advogado causídico ter essa informação. Porque foi, para complementar, excelência, na verdade, a nossa praxe aqui, o nosso regimento estabelecia que o impetrante teria a palavra inicial, mas a partir da decisão, não é, do STJ, no caso aqui do Rio Grande do Norte, não é isso, do Clauber, modificou-se o entendimento para se assentar que, nesses casos, sendo o Ministério Público a autoridade coatora, a Procuradoria teria a palavra inicial para a sustentação. Apenas para esclarecer. Portanto, eu concedo a palavra à nossa Procuradora para a sustentação oral nos 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente em exercício, bom dia, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, nobre causídico da parte impetrante. O Ministério Público vem, nessa situação, fazer uso dessas razões orais para trazer alguns esclarecimentos, né? Houve a impetração de um habeas corpus, apontando essa procuradora como autoridade coatora, em virtude do não oferecimento da proposta pelo acordo de não persecução penal ao interessado. E é muito importante destacar a significativa relevância das medidas despenalizadoras, mas também a atenção aos casos em que ela pode e deve ser aplicada. Nesse contexto, eu gostaria só de relembrar os termos da denúncia. Na verdade, esse caso ele teve inicialmente a oferta de uma denúncia por crime doloso, que o Tribunal de Justiça desclassificou para o crime de homicídio culposo no trânsito, e foi então oferecida a segunda denúncia
pelo Ministério Público, a 10ª Promotoria de Justiça, que aponta como fato principal o denunciado no dia 1º de maio de 2016, por volta das 5h40, em via pública, mais precisamente na Avenida Prudente de Moraes, em frente ao imóvel 6181, no bairro de Candelária, nesta capital, conduzindo o veículo modelo Citroën C4 Lounge, de cor branca e placas OWC 1001, com velocidade imoderada e com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, atropelou a vítima idosa, Alcides Vieira dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico que levaram à morte. Então, esse é o fato sobre o qual há discussão no presente caso. E também temos conhecimento, ciência e muito respeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a discricionariedade regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público para propor ao investigado ou denunciado uma medida despenalizadora ou uma solução consensual, ela deve também ser justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Então, não estamos aqui dizendo que não seria possível a ANPP porque já tinha sido oferecida a denúncia, mas sim gostaríamos de reforçar alguns pontos identificados na situação em foco. Primeiro, restou incontroverso o fato de o réu ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. Esse elemento foi apresentado e reforçado pelas testemunhas que se manifestaram no decorrer dos depoimentos desse processo. A testemunha Fábio Alexandre, funcionário da loja de conveniência, afirmou que o autor consumiu 4 a 5 garrafas no posto de combustível onde estava, já apresentando sinais decorrentes do uso dessa bebida. Então, mesmo com a desclassificação do crime doloso para o culposo, a própria análise deste Tribunal de Justiça fez referência ao uso da bebida alcoólica na presente situação. O segundo ponto que nós gostaríamos de reforçar é que o réu ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, sendo denunciado, né, fazendo essa inclusão desse fato na denúncia. E esse também foi um elemento identificado, inclusive porque, infelizmente, o réu também escondeu o carro envolvido na batida na casa do pai de um amigo, e isso permaneceu durante cerca de 9 dias, pelos elementos que também foram identificados nesse processo. Então, com um elemento que traz também algo a ser apreciado por todos os desembargadores quanto à possibilidade ou não da oferta desse instituto despenalizador. E gostaríamos de frisar ainda que ele o impetrante apresentou-se perante a autoridade policial somente 8 dias após o evento. Esse crime ele foi muito divulgado nas mídias, porque realmente foi algo que chamou a atenção da população local. E, por fim, gostaria de frisar que as próprias decisões jurisprudenciais, mesmo quando reforçam a importância das medidas despenalizadoras e a possibilidade de ser apresentada depois da denúncia, o que nós não discordamos, há necessidade que os elementos concretos do caso indiquem ser o benefício pleiteado, no caso, o acordo de não persecução penal, necessário e suficiente para repelir a conduta praticada, para reprimir e trazer a previsão adequada ao caso, a resposta estatal adequada ao caso. Então, diante dessas circunstâncias que nós reapresentamos aqui, com relação ao uso de bebida alcoólica, a omissão de socorro, a utilização dessa medida de esconder o veículo durante uns dias e só se apresentar posteriormente, ceifando a vida de uma pessoa, é algo que nós queremos chamar a atenção para esse Tribunal de Justiça, pois foram as condições e todos os pontos identificados e analisados pelo Ministério Público para fazer a confirmação da decisão da 10ª Promotoria de Justiça, que negou o ANPP, e nós mantivemos essa negativa no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça. Deixamos aqui, então, ao final, essa reflexão, que a perda de uma vida, bem jurídico
mais relevante, ela realmente precisa ser, em casos, infelizmente, como com a prática de um delito, de um ilícito, ser bem avaliada, inclusive com as circunstâncias ocorridas no caso, para que não haja uma utilização do instituto despenalizador quando aquela família e aquele fato nunca vai ser apagado diante dessa perda tão significativa. Então, eram com essas circunstâncias do caso concreto que foram identificadas e analisadas que nós reforçamos a negativa do ANPP na presente situação e agradeço a palavra, presidente. Muito obrigado, doutora Elaine. Passo a palavra ao advogado para a sua intenção oral em igual prazo. Seria o senhor desembargador-presidente, Amaury Moura, desembargador relator Glauber Rego, a quem eu cumprimento os demais desembargadores presentes. A impetração, excelência, diz respeito realmente à discussão da fundamentação inidônea apresentada pelo representante do Ministério Público para o não oferecimento do ANPP. E principalmente a seletividade com que isso vem sendo feito e até uma crítica construtiva sob o aspecto de que a revisão do ANPP por parte do órgão superior não é um chancelamento da negativa do primeiro grau. Não deve ser assim. Ao tempo que nós estamos já advogando que a ANPP veio à tona essa modalidade processual, nós não conhecemos nenhuma revisão de ANPP que tenha sido provida. Pode ter havido, nós não conhecemos, nem ouvimos falar. Então, é um órgão que deve ser realmente, estou falando isso de forma construtiva, analisar de forma independente, digamos assim, do Ministério Público de primeiro grau. Mas vamos lá. Para poder construir a ideia da possibilidade do oferecimento do ANPP, o Ministério Público de primeiro grau negou sobre outros fundamentos que foram inseridos pelo órgão revisor. O Ministério Público de primeiro grau, ele negou a possibilidade do ANPP por dois motivos somente. Porque o crime e a denúncia teriam sido oferecido antes da lei entrar em vigor, a lei do pacote anticrime que entrou em vigor em janeiro de 2020. O crime e a denúncia teriam sido feito antes, por isso que não poderia ser mais feito, o ANPP. E que o acusado não teria confessado formalmente o crime. Sobre esses dois alicerces foi o que o primeiro grau colocou como negativa para a interposição do ANPP. Posteriormente, a defesa, obviamente, se insurgiu contra esses pontos, fundamentando que são pontos processuais, inclusive já superados pelo STJ, e agora, recentemente, há menos de um mês, teria sido pacificado pelo STF, no julgamento do HC 185-913, que teve como relator o voto que prevaleceu do ministro Gilmar Mendes, que fixou algumas teses, dentre elas duas que pulverizou, na verdade, os argumentos lançados pelo Ministério Público de primeiro grau. E aqui eu vou ler novamente, vou permitir para ler essas duas teses que foram fixadas, como forma já de calçar o ponto seguinte, que seria a questão do parecer da autoridade coatora. A primeira tese fixada nesse julgamento, agora, especificamente em 18 de setembro, ou seja, há 15 dias atrás, foi fixado o seguinte entendimento. Compete ao membro do Ministério Público, oficiante, motivadamente e no exercício de seu poder e dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. Perfeito. Sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional interno. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Segundo ponto. É cabível a celebração do acordo em casos de processo em andamento, quando a entrada da vigência da Lei 13.964 de 2019, mesmo se ausente confissão do réu, até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. Pronto. Esse HC pulverizou todas as alegações tecidas para a negativa do parecer do Ministério Público de primeiro grau.
Quanto a isso, já está sedimentado essa inidoneidade, subiu os autos para a revisão. Na revisão, o Ministério Público insistiu nos argumentos postos pelo primeiro grau. Até então, quando esse parecer foi lançado pelo Ministério Público de segundo grau, não tinha ocorrido esse julgamento desse HC. Porém, ele trouxe um elemento a mais, que não foi visto nem suscitado pelo promotor de primeiro grau. O Ministério Público ele entrou num julgamento do caso, trazendo uns elementos das circunstâncias do caso em concreto, como se esses elementos ali trazidos seria agora a nova motivação a mais para a negativa do ANPP. Dentro dessa ginástica construída, Excelência, o Ministério Público, inclusive, repetiu aqui a situação do fato ocorrido, que teria sido em 2016, na Prudente de Moraes. Só que alguns detalhes não foram esquecidos de dizer. O fato ocorreu às 5 horas da manhã, quando a vítima estaria lavando seu carro na pista de rolamento da Prudente de Moraes, às 5 horas da manhã. O acusado estava vindo de um posto de gasolina onde teria passado a madrugada conversando com os amigos e teria tomado, ao contrário do que foi dito, e está provado nesses autos, porque não é questão aqui de provar fatos, mas são fatos já ditos nos autos, porque tinha uma câmera dentro do posto de gasolina, que ele comprou 3 longnetes no intervalo de 11 da noite até 5 da manhã. 3 longnetes. E ao contrário também do que foi dito aqui, nenhuma testemunha disse, ao contrário do que foi dito, sobre o estado de embriaguez, visível estado de embriaguez do acusado. Nenhuma. Eu estou nesse processo desde o seu nascedouro. Nenhuma testemunha disse isso. Eu acredito que a informação passada pela doutora esteja equivocada nessa fonte. Nenhum funcionário disse isso. Disse apenas que ele comprou a longnet lá. 3 ou 4, que depois foi visto nas câmeras, foram 3 no intervalo de 11 da noite até as 5 da manhã. O acusado apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia. O acusado não foi denunciado por omissão de socorro. Fugiu do local, não parou. Não foi denunciado por omissão de socorro. E agora, para negar o ANPP, esse fato é relevante. O acusado nunca respondeu a um processo criminal na vida. Nunca foi indiciado por nada. De 2016 até a presente data também não responde nada. Trata-se de um crime culposo. Culposo. Alguns representantes do Ministério Público, poucos, são contra o ANPP. Mas é uma questão legal que deve ser, e é de extrema importância que seja, praticada. Inclusive o desembargador Glauber Rego é um entusiasta dessa proposta e defende isso muito bem, e em determinadas situações, obviamente, na Câmara Criminal. Excelências, o ANPP é uma inovação normativa, de fato, trazida como a transação penal, como a suspensão condicional do processo, e privilegia a justiça consensual, medidas que impactam de forma positiva no sistema da justiça penal, vez que mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal nos casos em que crimes de menor potencial, que é o caso ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Observe-se que, além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado pela vítima, a vítima e a sociedade. E juntamos também, Excelências, e aí eu vou fazer essa referência, outros casos semelhantes que foram concedidos à ANPP, igual à situação trazida aqui nos autos. Juntamos advogado o tempo, Excelência. Tá 1 minuto e 30, né? Isso. Estou acompanhando, Excelência. Obrigado. Nós juntamos aos autos, Excelência, 3 ou 4 propostas de ANPP por membros do Ministério Público de primeiro grau que foram homologados em juízo em situações idênticas à presente. Inclusive a de um ex-magistrado que no ano passado isso foi também extremamente repercutido na via costeira, aonde o motociclista foi a óbito, que ele fugiu do local e só foi pego lá na hora pelos militares da aeronáutica que perseguiram e prenderam. Foi solto e foi feito um ANPP de forma correta. De forma correta. Então, essa seletividade
de ausência de critérios para o oferecimento da ONPP, data máxima vênia, com todo respeito, é que a defesa se insurge e vê que o caso presente não traz, processualmente, nenhuma situação que venha impedir. E mesmo até, excelências, a ginástica criada para se antecipar um julgamento de mérito, para trazer as circunstâncias do fato como elemento negativo para esse oferecimento, está aqui sob o controle jurisdicional para vossas excelências reconhecer a sua inidoneidade. Porque, eu repito, o acusado não fugiu, o acusado se apresentou espontaneamente, réu primário, fato único. A presente defesa encerra, excelência, pedindo a concessão da ordem para o reconhecimento da inidoneidade dessas circunstâncias, que retorne os autos para o juízo de primeiro grau, para o Ministério Público de primeiro grau, reanalisar a proposta. Neste tempo, pede deferimento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Flaviano. Passo a palavra ao relator, como vota. Obrigado, senhor presidente. Meu voto está disponibilizado, eu vou tentar resumi-lo. E já adianto, como dito na tribuna, que de fato sou um defensor do acordo de não persecução penal na minha atuação na Câmara Criminal. E fico feliz de ter essa oportunidade de trazer para debate aqui no plenário essa matéria. E constato também, com todo respeito ao Ministério Público, que infelizmente aqui no Brasil, inclusive a doutrina diz isso também, diferentemente da política de desencarceramento que existe, de despenalização nos Estados Unidos, de onde surgiu aí, se trouxe essa ferramenta jurídica, lá se pressiona para que o acordo seja feito. Aqui é o contrário. Vamos lá. Eu trago aí a doutrina de Renato Brasileiro, peço permissão para não lê-la, e digo o seguinte. Desculpa. A legitimidade do ANPP se relaciona diretamente à existência de requisitos claros para orientar o agir ministerial. Essa discussão é relevante porque, como ocorreu em outros mecanismos de justiça negociada, a doutrina mais uma vez se divide quanto ao ANPP constituir ou não um direito subjetivo do investigado. Isto é, considerando que a lei oferece ao investigado a possibilidade de aderir ao acordo e até mesmo recorrer quando acreditar que poderia firmá-lo, a discricionariedade do Ministério Público é restringida, pois a negativa deve ser fundamentada, evitando assim possíveis arbitrariedades. Do ponto de vista doutrinário sobre o tema, Aurí Lopes Júnior defende que, preenchidos os requisitos legais, o ANPP constitui direito público subjetivo do imputado e, nada obstante a negativa do Ministério Público, o pleito defensivo deveria ser possível de apreciação pelo juiz. E aí eu faço aí a transcrição do que disse o renomado doutrinador e destaco que, da sua fala, que o imputado postula o reconhecimento de um direito, o direito ao acordo de não persecução penal que lhe está sendo negado pelo Ministério Público, e o juiz decide mediante invocação. O papel do juiz aqui é o garantidor da máxima eficácia do sistema de direitos do réu, ou seja, sua verdadeira missão constitucional. Fecho aspas. No mesmo sentido, o potiguar magistrado federal Walter Nunes da Silva Júnior entende que o ANPP possui natureza de direito subjetivo, razão pela qual, em que pesa a negativa do MP, o requerimento da defesa deve ser analisado pelo juiz. Outro argumento a reforçar o ANPP enquanto direito subjetivo do investigado réu é o de que, abro aspas, sob as bases de uma hermenêutica constitucional e da leitura do artigo 28A do CPP, conforme os direitos fundamentais, o acordo de não persecução penal
se revela uma posição jurídica que decorre do direito fundamental à liberdade de locomoção, constituindo-se, portanto, em direito público subjetivo do investigado. Isso aqui dito pelo doutrinador Augusto Rezende. Não há como negar, digo eu, que o ANPP amplia a proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção do investigado, consistindo em um instituto despenalizador e não obstante não seja pacífico existir o direito subjetivo ao acordo, é certo que, em face do poder-dever de resguardar o direito fundamental, subsiste a possibilidade do controle judicial nos casos da recusa ter fundamentação inidônea e incompatível com os termos do artigo 28-A do CPP. No egrégio STJ, sobressai posição que assegura ao acusado o direito subjetivo a uma manifestação ministerial fundamentada de forma idônea, firmado agora recentemente, e eu faço a transcrição aí do acórdão, lá da lavra do ministro Rogério Schietti, sexta turma, julgado agora dia 17 de setembro do ano 2024, publicado dia 23 de setembro deste ano, na sexta turma, o RESP 2038-947, a origem lá no estado de São Paulo. E é bem extenso o acordo, eu vou também fazer alguns destaques, porque compreendo bem pertinente ao caso concreto, de Sua Excelência que acordo de não persecução penal, artigo 28, caput, parágrafo 14 do CPP, discricionariedade regrada, dever poder do Ministério Público. E aí aqui eu vou fazendo alguns destaques. A aplicação das ferramentas de barganha penal observa uma discricionariedade regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público em propor ao investigado ou denunciado uma alternativa consensual de solução do conflito. Não se pode confundir, porém, discricionariedade regrada com arbitrariedade, pois é sob o prisma do poder-dever e não da mera faculdade que ela deve ser analisada. A margem discricionária de atuação do Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo diz respeito apenas à análise do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo daqueles que envolvem conceitos jurídicos indeterminados. É o que ocorre principalmente com a exigência contida no artigo 28-A caput do CPP, de que o acordo só poderá ser oferecido se for necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Vale dizer, não é dado ao Ministério Público, se presente os requisitos legais, recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade. A negativa de oferecimento de mecanismo de justiça negocial, por não ser necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime, deve sempre se fundar em elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade concreta da conduta em tese praticada. Tal exigência não se satisfaz com a simples menção a qualquer circunstância judicial desfavorável, porquanto a existência de alguma gravidade concreta pode ser inicialmente contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas para o acordo e não justifica, de forma automática, sob a perspectiva do princípio da intervenção mínima, que confere natureza subsidiária à ação penal, a recusa à solução alternativa. Caso contrário, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do parquê em oferecer o acordo deve levar à rejeição da denúncia. Isso agora dito recentemente, como disse, no STJ, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade. E aí terminou, Sua Excelência,
acompanhado pelos pares, dando provimento ao recurso especial, anulando o recebimento da denúncia e determinando a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que fosse reavaliada motivadamente a recusa em oferecer o acordo de não persecução penal ao recorrente. Então, digo eu que, em outras palavras, não pode o Ministério Público se negar a ofertar e firmar o ANPP apoiado em critérios de conveniência e oportunidade, simplesmente afirmando que o resultado morte não permite o benefício despenalizador, em especial quando em outro processo criminal que retrata o mesmo crime e o mesmo resultado foi dado tratamento diverso. Não custa lembrar e ressaltar que, abro aspas, por força do artigo 927, inciso 3 e 5 do CPC, aplicável ao processo penal em razão da norma de abertura positivada no artigo 3º do CPP, devem ser observadas por juízes e tribunais do país, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à mercê de interpretações divergentes sobre questões de cunho eminentemente jurídico, das que lhes conferiram os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, incumbidos por comando constitucional da função de uniformizar a interpretação e a aplicação da Constituição da República e das leis federais. Isso aqui foi dito no HC 596-603, São Paulo, relator o ministro Rogério Schietti, sexta turma, publicado dia 22 de setembro do ano 2020, e que, mutatis mutandis, compreendo, aplica-se ao caso concreto. Na hipótese em análise, o paciente, apesar de ter sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121 caput, acumulado com o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, teve sua conduta desclassificada para o delito previsto no artigo 302 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, consoante o julgamento do recurso em sentido estrito, número aí informado, sobressaindo o oferecimento de nova denúncia em 29 de novembro do ano de 2022, imputando ao paciente os crimes previstos nos artigos 302, parágrafo 1º, inciso 3, e 306, caput, parágrafo 2º, ambos dos Códigos de Trânsito Brasileiro, com a circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Pois bem, o não oferecimento do ANPP, em um primeiro momento, deu-se por iniciativa da promotora de justiça com atuação no primeiro grau de jurisdição, havendo sido dito naquela oportunidade que, abro aspas, no caso dos presentes autos, portanto, na data da propositura da presente ação penal, ainda não se encontrava em vigor a Lei 13.964/2019. E também disse, como fundamento para a negativa de proposição do acordo, o fato do réu não ter confessado a prática delituosa. Foram estes os dois fundamentos apontados pela 10ª Promotoria de Justiça. Por sua vez, a eminente Procuradora-Geral de Justiça ratificou a decisão da Promotora de Justiça e inovou nos fundamentos para a negativa ao ANPP. Disse Sua Excelência, em acréscimo à justificativa da Promotora de Justiça, que, abro aspas, sem necessidade de maiores elucubrações, ressalva esta Procuradoria-Geral de Justiça que a perda de uma vida, bem jurídico mais importante do ordenamento jurídico, nas circunstâncias ocorridas no caso concreto, não permite a premiação do agente com benefício despenalizador. Nesse sentido, alega o impetrante que o ato coator se consubstancia na manifestação da Procuradora
Geral de Justiça em manter a recusa de propositura do ANPP ao paciente com base em fundamentação inidônea, contrária ao entendimento das Cortes Superiores. Aí eu retrato aqui o que disse Sua Excelência nas informações prestadas, peço permissão para não lê-las, e digo o seguinte: pois bem, sobre o tema, a Suprema Corte, em recente entendimento firmado no dia 18 de setembro do ano corrente, concluiu o julgamento do HC 185/913, origem do Distrito Federal, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, com a fixação da tese que eu faço a transcrição, também peço permissão para não ler, e que destaco apenas que essa questão dos argumentos da promotoria de origem restaram superados na tese firmada e impõem ao Ministério Público o poder-dever de manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo, cabendo, obviamente, ao Poder Judiciário fazer o seu controle. Digo eu ainda, considerando o julgamento acima transcrito, entendo satisfeito, in caso, a questão do limite temporal para a celebração do negócio jurídico penal, mesmo que ausente a confissão do réu, mormente, quando ainda não houve o trânsito em julgado da ação penal em comento. Saliento que a autoridade coatora entendeu que as circunstâncias ocorridas no caso concreto não permitem a premiação do agente com benefício despenalizador, deixando consignado, e aí eu faço mais uma vez a transcrição do que foi dito, também peço permissão para não ler, e digo o seguinte: a questão que trago à discussão é a de que, ao meu sentir, a fundamentação utilizada pela douta autoridade coatora, além de não se coadunar com o disposto no artigo 28A, parágrafo 2º do CPP, requisito legal, e o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na tese firmada no HC 185/913, já citado, colide com o enunciado número 23 do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, que tem a seguinte redação, abro aspas: é cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos com resultado violento, uma vez que nos limites desta natureza, a conduta consiste na violação de um dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito pelo agente, apressado e previsível. Fecho aspas. A propósito, tecendo considerações sobre os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal, especificamente, no que tange ao conceito de violência, mais uma vez, a doutrina de Renato Brasileiro eu trago em destaque. Disse o renomado doutrinador: infração penal cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa, como o artigo 28A, caput do CPP, faz uso da expressão infração penal. Conclui-se que o acordo pode ser celebrado independentemente da natureza do ilícito. É dizer, pouco importa se se trata de crime ou de contravenção penal. O que importa é que tal infração penal não seja cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. Sem embargo, o silêncio do artigo 28A, caput, parece-nos que a violência ou grave ameaça aí citada necessariamente deverá ter sido praticada a título doloso. Daí porque há de se admitir a celebração do acordo na hipótese de eventual crime culposo com resultado violento, desde que presentes os demais requisitos. A violência que impede a celebração do acordo, portanto, é aquela presente na conduta e não no resultado. Aí ele faz aqui a transcrição do enunciado número 23, que já fiz a leitura, e peço permissão para não lê-lo novamente. Digo eu, nessa ordem de considerações acerca da formalização do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, envolvendo o caso
o foco para o caso em análise, além de considerar que o controle do Poder Judiciário em relação ao oferecimento de ANPP deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos legais, entendo configurado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, porquanto estão satisfeitos os requisitos e há o manifesto interesse do paciente em fazê-lo, de modo que a fundamentação utilizada no ato coator, no sentido de que a negativa para a não realização do ANPP foi devidamente fundamentada nos requisitos legais do artigo 28A, fecho aspas, resta superado. Ademais, em um outro processo, na ação penal, que aí eu informo o número tombado, foi firmado o ANPP com um acusado que tinha em seu desfavor a acusação da prática de um homicídio culposo, mesmo tipo penal imputado ao ora paciente. Diante do exposto, conheço e concedo a ordem de habeas corpus para determinar que a autoridade coatora remeta os autos à Promotoria de Justiça de origem para que reavalie motivadamente e à luz da fundamentação supra o cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Na hipótese de não formalização do ANPP na origem, que retornem os autos à autoridade coatora para que esta proponha o acordo de não persecução penal ao réu Paulo Eduardo Oliveira das Chagas Filho nos autos da ação penal ou, fundamentadamente e vinculado aos termos do artigo 28A do CPP, justifique a sua recusa. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Glauber. Na manifestação de votos, aqui eu tenho 5 votos acompanhando o relator. Pois não, desembargador Saraiva. Eu pediria a palavra para sustentar o meu voto, se pois possível. não. Bom, a priori eu devo dizer que eu também sou defensor e muito do ANPP. Mas sempre que vou analisar essa matéria, aliás, muito discutida na Câmara Criminal, eu vejo que cada caso é um caso. Há um elemento determinante para que você deixe a generalidade e vá para a especificidade. Então, de maneira resumida, eu disse no meu voto, senhor presidente. A proposta das bem lançadas razões do eminente relator, num primeiro momento e agora reforçadas com bastante ânimo, com bastante convencimento, divide sua excelência no concernente à ausência de fundamentação. Com efeito, dado o carecimento de direito subjetivo ao Instituto ANPP, como assentado no voto parlator na AP tal, da Câmara Criminal, reputo por demais inapropriada a ingerência do Judiciário nesse ponto, maiormente ao ser rechaçado pela 11ª Promotoria, na origem, e a posteriori pelo órgão revisor do Ministério Público, a douta PJ, e o fez de forma motivada e legítima, pautada, sobretudo, na maior reprovabilidade da conduta, se não vejamos, que diz sua excelência naquilo que interessa. Na situação em epígrafe, por falta de responsabilidade e cuidado do acusado, o idoso Alcide Vieira dos Santos foi atropelado em frente à própria residência no momento em que ele lavava o veículo. O acusado deixou de prestar socorro à vítima, a qual veio a falecer em decorrência do abalroamento e, além disso, fugiu do local do fato e escondeu o automóvel envolvido no acidente, demonstrando clara intenção de furtar-se de qualquer responsabilidade. Inclusive, tal fato importou em efetivo prejuízo ao trabalho investigativo. Mais à frente, sustentou sua excelência. Por fim, sem necessidade de maiores lucubrações, ressalva esta Procuradoria-Geral de Justiça que a perda de uma vida, bem jurídico mais importante do ordenamento jurídico, nas circunstâncias ocorridas no caso concreto, não permite a premiação do agente com benefício desse penalizador. Isso constitui D 2665, 3490, página 5. Nesta linha, e vendo cada caso como um caso, bem se amolda o que disse o STJ no
RHC 185946, Minas Gerais, relatado pelo ministro Antônio Saldanha, e a data dia 21 de junho próximo passado. Naquilo que interessa. O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública a que está sujeito o Ministério Público. No caso, o representante do parquê disse não ser cabível sua aplicação. Tendo em vista a ausência da confissão circunstanciada dos fatos. Entendeu, mutatis mutandis, quando eu falei, entendeu ainda que as circunstâncias fáticas em que praticadas infrações penais não recomendam a adoção de medidas despenalizadoras. Eis que o acusado conduziu o veículo sob a influência de álcool, é argumentativa, imprimindo velocidade elevada ao automotor e colocando em risco a vida, integridade física e patrimonial das demais pessoas que circulavam pelos locais por onde trafegou. Não bastasse, desobedeceu às diversas determinações de parada emitidas pelo militar, revelando que sua conduta é incompatível com a finalidade do Instituto. Mais à frente, ademais, após a recusa do MP em oferecer a proposta por ausência de requisitos legais, a defesa deixou de requerer a remessa aos autos da Procuradoria, tendo apenas tomado ciência da decisão. Então, como eu digo, cada caso é um caso, mas nesse caso, mutatis mutandis, há uma concordância. Agravo regimental a que se nega provimento, como eu disse, o ministro Antônio Saldanha Palheiros, dia 26 de junho de 2024. Então, minhas colegas, por mais que esteja bem circunstanciado o voto do eminente relator, a quem eu tenho uma estima muito grande, e malgrado a belíssima sustentação pela defesa nesta mesma linha de raciocínio, eu acho que aqui é bem específico para que se conceda a ordem, no sentido de determinar que o Ministério Público reexamine, até porque a situação já foi reexaminada, primeiro na primeira Procuradoria e depois pela própria PJ. Então, nesse sentido, respeitosamente a quem tem entendimento diferente, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento e denegação da ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Eduardo Cláudio. Algumas considerações, mas adiantadamente, começando pelo final, estou acompanhando o relator com alguma consideração na conclusão. Mas o desembargador Saraiva, lá para as tantas, disse que significa uma ingerência da justiça no Ministério Público. Mas como não ser examinado pela justiça qualquer ato? Sim, como não? Como é ingerência? Ingerência seria na questão administrativa, mas na questão jurisdicional, a justiça é a última palavra, desembargador Saraiva. Determinar que o faça. Não, Vossa Excelência pode interromper, mas não um discurso paralelo. Desculpe. Então, eu acho que não é ingerência da justiça, ao contrário. Todos os atos, todas as questões, por qualquer órgão, tem que a última palavra é da justiça. E é o que a gente está examinando. E lá para as tantas, Vossa Excelência foi ao mérito. Não se trata, a Câmara Criminal já examinou. O crime é culposo. Né? Não adianta dizer que escondeu o carro, isso, aquilo, outro, absolutamente, porque isso não está em jogo, não está em discussão. O que está em discussão aqui, um foco, é que é direito da parte. O acordo de não persecução penal preenchido os requisitos legais, me parece que o Supremo já definiu isso. O Supremo já definiu a questão. É direito da parte, porque está lá escrito. O Ministério Público pode. Então o Supremo passou a ler, deve. Porque, como eu acho que nem o Ministério Público quer isso. Deixar a cargo de cada promotor de justiça, cada órgão do Ministério Público, decidir, não, eu vou propor o acordo de não persecução penal com você, mas com você não, porque você escondeu o carro. Mas sequer a omissão do socorro está denunciada, por exemplo. Eu esconder o carro é crime. Não, dificulta um pouco a apuração que ele tem o dever de colaborar. É outra questão adicional, lateral. Não é uma questão do foco. Eu sempre defendi, em todos os casos, ser direito da parte ao acordo de não persecução penal.
Ministério Público propõe, requisitos legais atendidos, o juiz atende porque vai verificar como última palavra, e aí não se trata absolutamente de ingerência, o termo me parece exagerado, mas sim o juiz vai exercitar suas atribuições, exercer o poder dever do Estado juiz. Então, só são as considerações com máxima vênia a Vossa Excelência. Agora, eu gostaria aqui, desembargador Glauber, Vossa Excelência, como relator do processo, me parece que há uma posição final meio pendular. Porque o promotor já disse que não vai oferecer porque ele acha que não preenche. O Ministério Público, o Conselho do Ministério Público, diz que reforça e mantém a decisão do promotor de justiça. Eu queria propor a Vossa Excelência aqui, para não ficar renovando, e Vossa Excelência disse muito bem que já observou, o Ministério Público se pronunciou, que nós estamos aqui, independentemente do pedido colocado pelo advogado, que me parece também um pouco assertivo nesse aspecto, quando Vossa Excelência diz ou, alternativamente, ele pede a anulação, ou que o Ministério Público fundamentadamente e vinculado aos termos do artigo 28 justifica a sua recusa. Não, o tribunal não pode absolutamente devolver ao início. Nós estamos diante de um habeas corpus, o direito subjetivo da parte de ter o oferecimento da ANPP. Então, eu queria propor, antes de dirigir de Vossa Excelência, absolutamente no sentido de construir, como diz o nosso professor Ricardo de Góes, a construção de uma decisão que seja mais aproximada do ideal de justiça. É que, sim, me parece que os requisitos legais estão preenchidos para o oferecimento da ANPP. Por todas as razões elencadas aqui, todas as razões do processo. Então, eu concordo com Vossa Excelência, apenas diria para que o Conselho do Ministério Público determine ao promotor que proponha a ANPP. E aí sim o juiz examinará se os requisitos legais estão preenchidos. Porque então assim nós vamos voltar para o promotor, vai dizer a mesma coisa e vai voltar para cá de novo. Nós não podemos ter... A decisão judicial, ela tem que ser certa, líquida, exigível, clara, sempre, inclusive em valores, quando se trata realmente de ações desses jaez. Então, eu gostaria um reexame de Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim lhe aprouver, no sentido da gente liquidar melhor essa questão final. No mais, no mérito, eu estou concordando com Vossa Excelência. Doutor Glauber. Sem nenhuma dificuldade. Então, retiraria aqui, desembargador Cláudio, a partir de ou. A partir de ou, deixando... Pronto. Exatamente. Pronto. Então, eu acolho a sugestão do desembargador Cláudio e já estou excluindo aqui do meu voto. Apenas para ordenar aqui a votação, me parece que o desembargador Dilermando ainda não se pronunciou, Vossa Excelência. Eu votei acompanhando o relator, inclusive ia fazer as mesmas observações que o desembargador Cláudio fez. Fico lisonjeado com o acompanhamento de Vossa Excelência nesse sentido. Acompanha o relator. Não é isso, desembargador? Acompanhando o relator, está lançado o voto. Ok. Proclamo que, por maioria, o tribunal concedeu a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os desembargadores do Berenice Capuchu, Saraiva Sobrinho e Ibanez Monteiro. Estou olhando aqui pela ordem de assentamento aqui no painel, não pela ordem cronológica de atividade, mas Berenice, Saraiva e Ibanez divergem. Está proclamado. Devolvo a presidência a A presidência continua com Vossa Excelência, o número 2 é na minha relatoria também. Foi um mandado de segurança, não é isso? Isso.
Mandado de segurança 080-86-79, impetrante Justis, terceirização de mão de obra, advogada doutora Cleciane Vasconcelos, impetrada secretária de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, ente público Estado, litisconsorte passivo Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte, a COPMED, advogada doutora Catarina Cardoso. A inscrição para a sustentação oral do doutor Gustavo Henrique, que fala pelo litisconsorte, não é isso, Excelência? Bom dia, Excelência. Sim. Processo em mesa, senhor do Glauber. Sem mesa, senhor presidente. Dispensado o relatório. Sem divergências, Excelência? Não, apenas o relatório me refiro. Sim. Peço perdão. E quanto ao voto, a Excelência fala pela litisconsorte, COPMED. Ok. Tem a palavra por 15 minutos regimentais. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Amaury Moura, que preside esta sessão. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, relator. Na autoridade de quem cumprimenta os demais integrantes deste colegiado, de outros julgadores e julgadoras. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso, serventuários da Justiça, colegas advogados e demais que nos assistem. Bom dia. Dispensado o relatório, mas faria a sustentação, basicamente a partir dos memoriais que estão distribuídos no PJE, com a referência aos números dos documentos que serão citados e com também referência aos trechos do relatório, em que foi apresentado no sistema. Inicialmente, como litisconsorte, apresentamos 4 argumentos pela rejeição do mandado de segurança. O primeiro deles, e aí está bem exposto no 4º parágrafo do relatório, quando o desembargador Glauber transcreve o trecho da inicial, em que diz que a impetrante é contra um ato coator praticado que teria reclassificado a COPMED, a litisconsorte, que estamos representando. E quando vamos ao ato coator, que acompanha a inicial, temos um ato da pregoeira da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, pregoeira da CPL, o que não atrairia, com as linhas de estilo, a competência do Pleno deste tribunal, que reserva a competência do Pleno pelo artigo 71 e a linha E da Constituição Potiguar aos atos da secretária, mas não atos administrativos praticados dentro da estrutura administrativa da secretaria. No segundo ponto... Doutor Gustavo, me permite? Sim. Sem querer interromper, mas já interrompendo. Mas aqui, Vossa Excelência está sustentando uma preliminar, não é isso? E o relator vem acolhendo a sua preliminar. Não há divergência anotada até o momento. De maneira que seria... Neste caso, senhor presidente, dispensaria a sustentação. Exatamente, senhor presidente. Eu estou acolhendo e resultado é a extinção do processo sem resolução do mérito. Proclamado, então, eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Bom dia. A presidência continua com Vossa Excelência que o 3, Tem mais um. O 3, o 4 e o 5, em razão da ausência do desembargador João Rebouças, não pode ser julgado. Aí tem o 6. Vamos para o 6º, agravo interno em recurso extraordinário na apelação civil 080-0674. Agravante de Giovanni Sanguinetti, Transmissora de Energia S.A., advogado Dr. Bruno de Abreu Faria, e agravado do município de Afonso Bezerra. Advogado Glauber Rego é o relator. Aqui a inscrição para sustentação oral, mas me parece que nesse caso a Corte não tenha emitido sustentação, não é isso? Exatamente. Porque se trata de agravo interno que negou seguimento a recurso extraordinário. Exatamente. Vossa Excelência nega provimento ao agravo. Isso. Matéria recurso extraordinário, a matéria infraconstitucional, tema 660. E é isso, presidente. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Perfeito. Proclamo, então, a unanimidade, negado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Agora devolvo a Vossa Excelência a presidência. Muito obrigado, desembargador Amaury.
O número 7 é a ação rescisória número 803174, dígito 15, o ano 2024. Autor Bom Jesus, Agropecuária Industrial Eireli, advogado Jansen da Silva Leite, réu F. Nunes Factory Fomento Mercantil Limitado, advogado Dr. João Eider Furtado de Medeiros, relatora desembargadora Berenice, e tem um pedido de sustentação oral aqui, Dr. Jansen da Silva Leite, falará pelo autor. Processo em mesa, desembargadora Berenice? Processo em mesa, dispensado o relatório. Dr. Jansen, Vossa Excelência tem a palavra. 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador. Desculpa, é agravo, então são 10 minutos. É agravo interno. Agravo interno também, né? Mas aí é porque foi indeferida a inicial. Correto. Tem a palavra, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, presidente Inicial não, né? desta sessão. Excelentíssimo desembargadora Berenice, relatora. Excelentíssimos desembargadores, serventuários e advogados aqui presentes. Senhor presidente, senhor presidente, não foi indeferida inicial, não. Foi indeferida a gratuidade judiciária. Somente? Obrigado, desembargador não foi Lemano. Então, nesse inicial, caso, não. doutor Jansen, não há sustentação oral. Uma questão meritória. Tem razão. Não se trata de indeferimento da inicial. Eu devolvo a palavra, então, à relatora, desembargadora Berenice. Obrigado, desembargador Lemano. Só a questão da gratuidade judiciária, né? Desembargador Berenice, Vossa Excelência tem a palavra. Certo, obrigada. Porque tá o Sugestão voto é ele não que a está emenda ajustado no computador. Não sei por que fica assim, dificulta para a gente. Vamos ter que... Mas aqui está unanimidade, resolve, recurso né? não provido. A Está emenda unanimidade. resolve. Não dá Então, para ler porque está metade dentro das... A emenda, tá aí a emenda. A emenda resolve. o voto está completo aqui, desembargador Eu Berenice. não. Aqui está a emenda processual civil, agravo interno em ação rescisória, decisão monocrática que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária mediante prévia intimação da parte autora para provar a alegada carência de recursos, a ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do pleito, peticionante que não comprovou a hipossuficiência financeira alegada, recurso interno conhecido e desprovido. E Obrigada. todos ratificam os votos, então proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutor Jansen. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Passemos, então, à ordem administrativa. Declaro aberta a ordem administrativa e temos um processo, não é isso? Não, tem um processo administrativo. Senhor presidente, Só um minutinho, desembargador Cláudio. Tem uma minuta de resolução? senhor presidente, seria exatamente diante da ordem Sim, administrativa, pois não. Vossa Excelência. Eu gostaria de propor à Corte um minuto de silêncio em homenagem à morte do desembargador Rafael Cordeiro, agora de manhã, antes que a gente continue os trabalhos. Eu digo, recebo a notícia muito pesaroso e acho que seria uma homenagem justa a gente interromper os trabalhos por um minuto para uma reflexão a respeito do desaparecimento do nosso queridíssimo colega. Acolho, todos aqui já estávamos trabalhando com essa notícia triste e estava deixando para a parte administrativa, mas extremamente pertinente a interferência de Vossa Excelência. Acolho Obrigado. E peço para que a Secretaria marque aí. Pois então, façamos isso, todos de pé, um minuto de silêncio. Marcando aí.
retomamos aqui a ordem administrativa e temos uma minuta de resolução que altera a resolução número 1/2024, de 10 de janeiro de 2024, que aprovou o plano de obras do Poder Judiciário para o exercício 2024. Foi distribuído com todos previamente. Alguma divergência? Não há. Aprovada. Agora sim, expediente, indicações e propostas. Iniciemos aí com essa notícia triste que a todos nós entristece, né? E proponho aí um voto de pesar em razão do falecimento do desembargador Rafael Godeiro, e que seja aí passado à família a nossa solidariedade, né? E que Deus possa confortá-los. A proposição podemos fazê-la conjunta, não é isso? Excelência. Seria do pleno, na sua por todos. inteireza. Perfeito. Exatamente. Bem lembrado, excelência. Expedientes. Expediente. Ofício da Ilustríssima Senhora Doutora Ana Cláudia Saraiva Gomes, Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, agradecendo moção de congratulações pela nomeação e posse dos novos agentes da Polícia Civil. Ainda, Excelência, o agradecimento do servidor da Corte, Arão Lira, pelo voto de pesar aprovado em razão do falecimento da sua genitora. E, por fim, ofício do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito José Dantas de Paiva, coordenador da SEIDE, Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude. Senhor Presidente, venho através deste destacar a excelência dos serviços prestados pelos assistentes sociais, pedagogos e psicólogos contratados temporariamente desde 2021, cujos contratos finalizam em 3 de outubro de 2024, que atuam na Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e em outros órgãos deste tribunal, motivo pelo qual venho solicitar menção de agradecimento em sessão administrativa do Pleno aos mencionados contratados que executaram com maestria seu mistério por quase 3 anos na Corte da Justiça Estadual e somente, Excelência. Desembargador Glauber, pela ordem da tribuna. Pois não, Venceslau. Peço desculpa, inclusive, estou sem o traje talar, mas o presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Aldo Medeiros, pediu que também, em nome da advocacia, fosse manifestado ao Pleno, em gesto de respeito, igualmente se aderindo-se à manifestação de solidariedade, em detrimento do falecimento do desembargador Rafael Godeiro. Muito obrigado. A Secretaria faça o registro aí da manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, associando-se ao voto de pesar proposto nesta oportunidade. Indicações e propostas, nós, além da já formulada, temos aqui uma moção de congratulações pela passagem do natalício do nosso presidente, desembargador Amilcar Maia, que ocorrerá no sábado, 5 de outubro, todos de acordo. Também, aprovada a unanimidade, também moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Teônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do desembargador Ibanez, que ocorre no dia de hoje. Então, e se não estou enganado, também nesse mês de outubro, tem o aniversário de Diana, a esposa do desembargador. De outubro, desembargador Vivaldo. Desembargador Vivaldo também, né? E não está aqui informado.
Hein? Sim, deixa mais para frente. Tá bom, então. Então, todos de acordo, aprovado a unanimidade, eu passo a palavra ao nosso decano, desembargador. Presidente, só para retificar, o nome dela é Teônia Maria Monteiro de Medeiros. Tá? Medeiros Monteiro. Pois é, erraram 2 vezes aqui, o nome e na data. Eu acho que propositalmente, né, para não identificar o local da festa, alguma coisa nesse sentido, mas compreensível. Feito a correção. Eu passo a palavra ao nosso decano, desembargador Amaury Moura, para propostas e indicações. Não, Excelência, não tenho a não ser, evidentemente, reiterar a manifestação de pesar pelo desaparecimento do nosso querido colega, do Rafael Godeiro. Fato extremamente lamentável. Já me associei e agora reitero a nossa solidariedade à família do colega. Somente, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, também me emociona o desaparecimento do nosso colega, por todas as razões, porque, primeiramente, foi um grande colega, não era um amigo na vida privada, mas era um colega de convivência, mas era um colega muito espirituoso, muito criativo, de boa convivência, um bom vivant, e que nas relações pessoais neste tribunal, eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com ele, ele sempre foi extremamente cavalheiro, extremamente acessível, enfim. Foi presidente do tribunal, exerceu todos os cargos, fez apuração de eleitoral Jardim do Seridó, na qual meu pai foi eleito como juiz designado para hoje. E era um homem que contava vários causos e de uma memória privilegiada. Portanto, fica aqui registrado particularmente o meu sentimento e espero que Deus dê boa guarida a ele lá no céu. Perfeito. Também coincidência, do Rafael foi juiz eleitoral lá na... Ele era na comarca de Martins, mas também assumiu Porto Alegre na eleição de um tio. E um tio ganhou. Hoje tem está com 103 anos de idade. Tio Wilson. Obrigado. Passa a palavra para indicações e propostas ao desembargador Expedito Ferreira. Lamentar, Excelência, a morte do nosso amigo colega desembargador Rafael Godeiro. Perda ilastimável. Desembargador Saraiva Sobrinho. Se o presidente me soma a proposição, realmente é um momento de tristeza. O período, estamos perdendo já o segundo desembargador, um que estava nativo e Rafael que estava aposentado. Mas o desembargador Rafael é tudo isso, o desembargador Cláudio, que Vossa Excelência disse. Uma pessoa estimada, uma pessoa querida, só pregava o bem. E eu me lembro muito, ele dizia aqui quando estava votando, este tribunal é um tribunal de justiça, não é um tribunal de lei. Né? Então a família toda, com certeza, a família toda está a sofrer, mas com certeza Deus dará o conforto necessário a todos eles. Desembargador Dilermano Mota. Senhor presidente, eu ratifico todas as manifestações dos colegas que me antecederam em relação, notadamente, ao falecimento do colega e grande amigo, leal, amigo de todas as horas, Rafael Godeiro, e que prestou grandes serviços a este tribunal, exercendo todos os cargos de direção, e a morte não apenas dele, mas a morte não apenas é uma determinação, está na palavra de Deus, que diz que ao homem está ordenado morrer, e depois disso virá o juízo, e a morte é necessária para nos refletir, para refletirmos sobre a vida, não é? Há um pensamento que diz que, por não sabermos o dia de amanhã, que não existe, o amanhã é apenas uma possibilidade, que possamos ter o dia de hoje, o hoje, como um presente de Deus. Acordar todo dia, respirar e estar vivo
é um presente de Deus. A vida é hoje. A vida é hoje e a vida está nele, que é o Criador e é o caminho, a verdade e a vida. É somente, Excelência. Desembargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, a tristeza pela morte do desembargador Rafael, com o qual me relacionava muito bem, sempre tive boa convivência com ele. E depois agradecer a homenagem à aniversariante lá de casa, depois de amanhã. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Doutor Luiz Alberto. Senhor presidente, me associo a tudo que foi dito pelos demais desembargadores até o momento. Também me solidarizo com a família enlutada do desembargador Rafael Godeiro e nada mais tenho a apresentar. Desembargadora Berenice. Também, Excelência, eu faço e também quero deixar claro que o desembargador Rafael foi uma pessoa muito amiga, muito amigável, muito solidária. Trabalhou no Siridó, foi amigo do meu pai e de livre e espontânea iniciativa dele, ao terminar o Fórum de Caicó, ele colocou o nome do meu pai no recinto do Tribunal do Júri, o que trouxe muita alegria para a gente. E veja que meu pai morreu há 40 anos. Então, a lembrança dele foi muito gratificante para a nossa família. Obrigada. Perfeito. Doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, me associar a todos que falaram anteriormente e lamento demais a perda do desembargador Rafael Godeiro. Tinha por ele um carinho muito especial. Perfeito. Palavra com o Ministério Público. Também, senhor presidente, me associar às manifestações de congratulações e de pesar. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.